Jornal Band Cidade. Oferecimento Nacional Piso Distribuidora. Floriano Peixoto 4212 e João Naves de Ávila 4535. AZM Construtora. A marca do melhor imóvel. O seu. Farmácia de Manipulação Exata. 15 anos trabalhando para o seu bem-estar. Sebrae Minas lança campanha para apoiar micro e pequenos empresários durante a crise. Compre do pequeno. Ritos fúnebres seguem restrições durante pandemia e enquanto estudos sobre gestantes não são conclusivos, hospitais aumentam cuidados para a realização de partos. Câmara de Uberlândia realiza a primeira sessão virtual da história e sistema usado por vereadores tem custo zero. Tem também mais um lote de vacinas contra a gripe disponibilizado para os idosos em Uberaba e os times da região suspendendo contratos durante a paralisação do Campeonato Mineiro. Hoje é quarta, 1º de abril. Com isso e muito mais, o Band Cidade começa agora. Excelente noite para você, estamos ao vivo também no Facebook da Band Triângulo. E já começamos o Band Cidade de hoje atualizando os números da Covid-19 no estado de Minas e também aqui na nossa região. Na tela para vocês, os números do estado. Temos hoje 34.018 casos suspeitos. É um número 206, são 206 casos a menos do que ontem. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, isso foi feito porque alguns casos estavam duplicados no sistema. Já são 314 registros confirmados da Covid-19 aqui no estado, 45 mortes suspeitas e agora são 3 mortes confirmadas. Esse terceiro óbito é de um homem de 44 anos que não se sabe ainda se tinha alguma outra comorbidade, mas ele era da cidade de Mariana e estava internado em Nova Lima, também na região metropolitana de Belo Horizonte, onde a primeira vítima no domingo, aquela idosa, também acabou falecendo. Nos casos em Uberlândia, tivemos também tivemos mudanças nos números apresentados pela Prefeitura. 1.269 casos suspeitos, 19 confirmados, 6 a mais do que ontem. 7 mortes estão sendo investigadas e 58 pacientes estão internados ainda, 25 na UTI e 33 na enfermaria. A gente recebeu novamente um levantamento por idade desses pacientes que estão internados. 9 pacientes que estão nas UTIs de Uberlândia internados têm entre 0 e 59 anos, ou seja, abaixo dos 60 anos de idade. 2, inclusive, têm de 0 a 5 anos, então não há questão de idade. A gente falou isso ontem. Tem que se prevenir, todo mundo tem que acabar se prevenindo. Nas enfermarias de Uberlândia são 23 pessoas abaixo dos 60 anos que estão internadas ainda e outras 11 têm acima de 60 anos. Em Uberaba, nós tivemos os dados que a gente vai apresentar para você. São os mesmos dados de ontem, porque até agora a Secretaria Municipal de Saúde não divulgou os dados de hoje. Ainda são 218 casos suspeitos, aí contando todas as síndromes gripais, influenza A, influenza B. 60 amostras foram coletadas para a Covid-19, 4 casos estão confirmados e 2 mortes estão suspeitas. Aqui na região o número de casos permanece o mesmo. Em Araguari tem um caso, a gente falou ontem até, é um bombeiro de 35 anos que está bem de saúde, se recupera bem dessa doença. Em Guimarães, um caso confirmado, Patrocínio, um caso confirmado, Serra do Salitre e Unai, também um caso confirmado. Araxá descartou uma morte que estava sendo investigada por suspeita do novo Covid-19, tem outra morte sendo investigada por lá, e em Patos de Minas, uma outra morte de um idoso que a gente tem falado esses dias, também está sendo investigada por Covid-19. Bom, lá em Uberaba, as unidades de saúde vão ter que enviar dados todos os dias sobre pacientes suspeitos e confirmados da Covid-19 para uma espécie de censo diário. Vamos para lá então conversar com a Marília Maier. Boa noite, Marília. Isso é para ter um controle mais rígido do número de casos, né? Isso mesmo, Vitor. Boa noite para você, boa noite a todos. Como que vai funcionar? Todos os hospitais de Uberaba, os públicos e também os particulares, vão informar a Secretaria Municipal de Saúde dos casos suspeitos e confirmados da Covid-19 e também de síndromes gripais ou respiratórias agudas ou graves, porque nessa estação do ano é comum outros casos de gripe, casos de resfriado, e agora com a Covid-19 esses sintomas podem se confundir. E então a ideia é realmente fazer um mapeamento aí desses casos e saber
saber a realidade do município. Paralelo a esse trabalho, está acontecendo também a barreira sanitária, que a gente já falou nos últimos dias, que o trabalho também é rastrear quem entra no município com as suspeitas da doença. E com todos esses dados, o Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus daqui de Uberaba vai tomar medidas mais drásticas ou aí para afrouxar em relação à doença. Por isso é tão importante esse fluxo. Boa noite. Tá certo, Marília. Obrigado, boa noite para você. Parece que essa curva está se achatando. Nós tivemos em Patos de Minas o comércio sendo liberado com algumas restrições. E tem informação importante também aqui em Uberlândia, hein? Isso porque as feiras livres foram liberadas para voltar a funcionar a partir de amanhã. Mas calma, tem restrições, viu? Feirantes de 60 anos ou mais, além de gestantes, devem ficar em casa. Também vai ser preciso reduzir o número de pessoas em cada banca, reduzir as dimensões das próprias bancas, tendo aí que respeitar uma distância de 3 metros entre elas, além de ser obrigatório disponibilizar álcool em gel para os clientes e higienizar constantemente as bancas. Para vocês que vendem pastéis nas feiras, em só 10 mesas para os clientes podem ser colocadas em cada banca e não vai poder ter porta-guardanapo, nem aqueles recipientes de ketchup, mostarda e maionese nas mesas, só os sachezinhos mesmo. A Prefeitura ressalta que haverá intensa fiscalização do cumprimento dessas determinações por meio da Secretaria Municipal de Agropecuária e Abastecimento. Então, as feiras que estão marcadas normalmente para acontecer amanhã no Martins, no Segismundo Pereira e no Saraiva, a partir das 7 horas da manhã, vão acontecer normalmente, mas com essas restrições. Os velórios, sepultamentos e todos os ritos fúnebres também estão sendo realizados com várias restrições. Em Uberlândia, as cerimônias para despedidas são rápidas e com poucas pessoas. As salas dos velórios devem ser exclusivas. Além disso, o funeral não pode durar mais de 1 hora. E dentro da sala velatória não poderá permanecer mais do que 10 pessoas ao mesmo tempo, evitando assim o contágio. As cremações podem continuar sendo realizadas, mas se a morte for por suspeita de coronavírus, a urna deve ser lacrada. Também são suspensas em Uberlândia a realização de necropsias. O serviço de verificação de óbito será feito pelo ML apenas em casos de suspeita de morte violenta. As declarações de óbito devem ser emitidas pelos próprios serviços de saúde, público ou privado, que constatarem a morte. E em casos da pessoa morrer em casa, sem assistência médica, inclusive com suspeita de Covid-19, a declaração de óbito deverá ser emitida pela UAI mais próxima ou por um médico de um hospital particular. O cortejo não tem nenhuma recomendação específica, até porque cada um desloca-se no seu veículo. Agora, ao chegar ao cemitério, a orientação é que não faça aquela homenagem final e já enterre a pessoa imediatamente. As medidas temporárias devem se manter até o encerramento da pandemia. Nós sentimos muito nesse momento de grande dor das famílias. Porém, essa transmissão desse vírus é muito superior a todos nós. Então, nós pedimos a compreensão às famílias, a compreensão às pessoas que estiverem nesse período realizando algum velório, que compreendam e cumpram as determinações. Compre do pequeno. Essa é a campanha do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, aqui de Minas Gerais, que tem o objetivo de contribuir com a economia e ajudar os pequenos empresários a não fecharem as portas. O William é representante de uma fábrica de doces de amendoim. Abriu a empresa há 2 anos e esperava que 2020 fosse o ano de consolidar. Mas veio o fechamento do comércio e, apesar de ser um alimento, deixa de ser prioridade na hora da compra. Realmente eu estou um pouco desesperado, sem ter muito para onde correr. É realmente esperar para ver o que vai acontecer e, dependendo, ou fechar as portas. Assim como o William, vários micro e pequenos empresários estão passando por dificuldades nesse período de quarentena em que o comércio está fechado. De acordo com o SEBRAE, eles são responsáveis por 54% dos empregos formais no Brasil. Para ajudar esses empresários, foi lançada pelo SEBRAE o movimento Compre do Pequeno. Assim, o consumidor privilegia uma empresa regional e fomenta a economia. Muitos setores estão sendo muito atingidos por essa crise, principalmente o setor da construção civil, da moda, de alimentação fora do lar e outros trancos. Mesmo com as dificuldades, o empresário se mantém confiante para a volta da abertura do comércio e o poder de compra do consumidor. Vai ter muita
muito emprego informal. Assim, eu acredito nisso, por exemplo, porque muita gente já está procurando isso. E aí, na hora que voltar, assim, talvez demore, mas eu estou bem positivo, confiante que vai melhorar. No meu caso, eu acho que ele vai demorar um pouquinho mais, porque, como a gente tinha dito, é uma compra de algo supérfluo, né? Para falar com o Sebrae, use os nossos canais. Canal de relacionamento 0800 570 0800. Ou pelo www.sebrae.com.br/Minas Gerais, ou ainda pelo nosso WhatsApp 99822-8208. Primeiro intervalo no Band Cidade de hoje, daqui a pouco a primeira sessão via internet da Câmara de Uberlândia, uma perseguição que assustou moradores de Uberaba durante a madrugada. Voltamos já. Nestes tempos difíceis, a Câmara de Uberaba te convida para um pacto social. Um compromisso de nossa sociedade buscando resguardar nossa população desta nova pandemia. Evite sair de casa ou saia apenas para atividades extremamente necessárias. Proteja e resguarde nossos idosos. São eles os mais suscetíveis à doença. Por isso, o ideal é que permaneçam em casa com o mínimo de contato possível. Lave sempre as mãos e não tenha contato físico com outras pessoas. Aproveite seus momentos em casa e deixe-a limpa, colaborando assim para evitar um outro vírus perverso, o da dengue. Hoje, ficarmos longe é a melhor maneira de nos mantermos juntos no futuro. Podemos contar com você? Câmara Municipal de Uberaba. Carne top em conta assim, só no Vizinho. Alcatra 1 kg, R$ 24,98. Filezinho super frango 1 kg, R$ 7,99. Contra filé 1 kg, R$ 25,89. Supermax, há 20 anos, seu melhor vizinho. Economia pertinho de você. Pecuarista, se você precisa de um tronco eficiente para contenção e pesagem dos seus animais, então você precisa de troncos Triângulo. Tronco americano, produzido com madeira de lei, com opcional de barras de pesagem para o manejo eficiente em contenção e pesagem de gado no campo. Projetamos, executamos e instalamos. Todo o processo de construção é realizado na fábrica na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais. Todas as peças são produzidas na própria fábrica, inclusive as ferragens. Troncos Triângulo, feito com madeira nobre, material de primeira qualidade para sua tranquilidade no campo. Entre no site, conheça toda a nossa linha de produtos e faça sua compra via e-commerce. Troncos Triângulo, o melhor equipamento para você, pecuarista. Agronegócio. Oferecimento. Troncos Triângulo, os melhores equipamentos para você, pecuarista. Em uma videoconferência com a Frente Parlamentar da Agropecuária, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, diz que o governo vai adotar medidas para reduzir os impactos provocados pela Covid-19 no setor produtivo. De Brasília, Daniela Castro. A expectativa dos parlamentares é de que o governo tome ações ainda nesta semana direcionadas ao setor produtivo como prevenção à crise. Uma delas é a volta do programa de aquisição de alimentos em apoio aos agricultores familiares, que com as restrições das feiras livres, em muitos casos não estão conseguindo vender a produção. Sobre a medida provisória do agro, que facilita o crédito e o financiamento das dívidas para os produtores rurais, a ministra Tereza Cristina disse que foi feita uma nota técnica sobre o assunto e a matéria vai ser sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Realizou hoje pela primeira vez na história uma sessão virtual pela internet. Tem vereador contrário, tem vereador a favor, mas a pauta do mês começou com muitos assuntos. Nas portas dos gabinetes, orientações de como prevenir o Covid-19. As cadeiras dos vereadores vazias. Apenas 4 dos 27 estavam no plenário durante a sessão virtual. É um programa amador que nós estamos usando. Por quê? Porque o programa oficial, nós fizemos alguns levantamentos, ficariam em quase R$100 mil e é um gasto desnecessário. Então houve uma prudência dos vereadores. Os outros 23 vereadores participaram da primeira sessão ordinária do mês de abril de forma remota.
alguns de casa e outros dos próprios gabinetes. Nós também estamos tentando nos adaptar a essa nova situação que temos vivido, porque a cidade não pode parar. E cada um no seu quadrado, de forma confortável, sem obrigação do traje social, discutiu e votou os projetos em pauta. Um deles regulamenta a Vila Marielza. O bairro Marielza existe há 50 anos, né? E a Prefeitura em 2018 fez um projeto para legalizar o loteamento, mas para legalizar o loteamento depende do loteamento, o proprietário ir lá registrar no cartório de registro. Outro projeto propõe estender a vacinação da influenza para os trabalhadores do transporte público. O próprio motorista de vans também, que eles possam ser vacinados também para poder evitar algum problema maior para quem faz uso do transporte coletivo em nossa cidade. Já esse vereador quer reduzir o valor da multa para quem joga lixo em local irregular na cidade. Hoje varia entre R$ 800 e R$ 2.400. A pessoa, quando seja a primeira vez, que seja aplicada a multa, mas um valor menor, um valor mínimo. No meu entendimento, tinha que ser mais caro para não repetir esse ato novamente, né? Bom, e foi deflagrada hoje pelo Ministério Público a terceira fase da Operação Torre de Babel aqui em Uberlândia. Tem policial e advogado entre os detidos. Então vamos falar ao vivo com o Érico Gabriel. O Ministério Público ou o GAECO já se pronunciaram, Érico? Boa noite. Boa noite, Vitor. Até agora ninguém se pronunciou. Nós procuramos o Ministério Público tanto em Uberlândia quanto em Belo Horizonte. Ninguém falou nada. Mas nós não ficamos satisfeitos e apuramos. Descobrimos que essa foi uma operação do GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado. Essa foi a terceira etapa da Torre de Babel. Contou com o apoio aí da Polícia Militar, também da Civil, no cumprimento de 10 mandados de prisão e também 9 de busca e apreensão. E diferente das outras etapas dessa operação, dessa vez não teve nenhum ex-parlamentar. Os principais alvos foram 2 policiais civis, um policial militar, um despachante e também 2 empresários aqui de Uberlândia. Eles são suspeitos aí de envolvimento em um roubo de carga avaliado em mais de R$200 mil. E nós seguimos aí acompanhando os desdobramentos dessa operação. Tá certo, Érico. Obrigado pelas informações e até amanhã. Hora de conferir alguns destaques da segurança pública aqui na nossa região. Um homem suspeito de furtar um micro-ondas de uma loja foi perseguido e capturado por funcionários no bairro São Benedito, em Uberaba. O homem de 43 anos foi levado para a delegacia e o eletrodoméstico recuperado. Em outra ocorrência, uma mulher foi detida em uma loja no centro da cidade, sendo flagrada furtando frascos de desodorante, mamadeiras e escovas para crianças. A mulher confessou o crime e também foi presa. 2 suspeitos de roubar uma caminhonete foram detidos em Uberaba após o veículo ser encontrado no Parque dos Girassóis. Também foi achado o documento de um suspeito morador do imóvel. A PM descobriu que a dupla bateu um carro branco no Jardim Maracanã e fugiu de táxi. Os 2 suspeitos foram detidos no Residencial 2000. Um caminhão pegou fogo na MG 427, próximo à Água Comprida. Segundo testemunhas, o motorista tentou apagar o fogo que se alastrou rapidamente, mas não conseguiu. O caminhão-pipa de uma usina de cana-de-açúcar ajudou no combate ao fogo, mas o veículo ficou completamente destruído. O motorista, por sorte, não se feriu. 3 homens furtaram um carro no bairro Santa Mônica, em Uberlândia, durante a noite. Eles foram vistos por câmeras de segurança rondando o carro antes do furto. Na manhã de hoje, o veículo foi encontrado abandonado e nenhum suspeito foi preso até o momento. E a população do centro de Uberaba se apavorou durante essa madrugada. Uma dupla de bandidos que trazia drogas do interior de São Paulo trocou tiros com a polícia e acabou presa. A perseguição teve início na Avenida Leopoldino de Oliveira, onde os policiais montaram um cerco após receberem denúncias anônimas sobre um carregamento de drogas que veio de Ribeirão Preto e estaria nesse carro. Os suspeitos furaram o bloqueio e fugiram sentido ao centro. Houve perseguição e troca de tiros e o automóvel foi abordado na Avenida Doutor Fidelis Reis. Um homem foi preso e em buscas os policiais encontraram 2,6 kg de maconha, além de mais de R$500 em dinheiro. As equipes prenderam outro suspeito em um hotel na área central e ainda encontraram mais drogas e uma balança de precisão na casa em que os entorpecentes seriam entregues.
A gente continua em Uberaba, mas para falar de uma iniciativa muito bacana. A distribuidora de combustíveis Rio Branco doou 5.000 litros de álcool para distribuir para instituições de caridade da região e está contando com a ajuda de outras empresas como a Universidade de Uberaba, numa ação que pretende ajudar a quem precisa nesse momento, que está faltando álcool em gel no mercado. Na sede localizada no Distrito Industrial 3, que a ação social Distribuindo o Bem começa. Várias outras empresas foram parceiras conosco nessa iniciativa e outras empresas derivadas da nossa iniciativa também se predispuseram a fazer algo a mais, né? Então é contagiar realmente a iniciativa privada para que eles também possam contribuir com a sua parte. Aos poucos, os galões vão chegando para manipulação na farmácia escola e saindo para entrega. Este é um dos laboratórios onde os 5.000 litros de álcool com concentração 92% são misturados numa água especial, se transformando em 6.000 litros de álcool 70%, seja líquido ou em gel. Essa água não pode ser aquela água de torneira, água filtrada que a gente tem em casa, né? A gente usa de equipamentos que tratam a água para fins farmacêuticos e aí a gente consegue um álcool 70 com qualidade, qual pode ser utilizado. Os galões já estão sendo entregues para entidades assistenciais e de saúde de Araxá, Uberaba e Água Comprida. Em tempos de pandemia, é este o produto que pode ajudar na saúde de quem cuida de outras vidas. Beneficiar milhares de pessoas que, através dessas instituições de saúde assistenciais beneficiadas. Bom, para não perder a informação, a Prefeitura de Uberaba acabou de divulgar o número de casos suspeitos da Covid-19 hoje por lá. São 253 casos suspeitos de síndrome gripal, 4 confirmados e outras 14 pessoas seguem internadas. Agora são 3 óbitos investigados por lá. Depois do intervalo, os cuidados com as gestantes durante a pandemia e o RT e Uberlândia tomando medidas durante a paralisação do Campeonato Mineiro. Voltamos já. É pra bater nos preços. No Bate Preço RC, derrubamos todos os preços pra você. Olha o Jeep. Cuba luxo de apoio quadrada com mesa por apenas R$ 159,90. Piso extra grande formato de R$ 26,90 por R$ 15,90. Porcelanato extra grande formato retificado de R$ 51,90 por R$ 37,90. E olha o tamanho de R$ 239,90 por apenas R$ 157,90. A diferença de preço é tão grande que toda a região compra aqui. Aqui o preço alto não tem vez. Em Uberlândia, Matriz, Avenida Professora Minervina Cândida Oliveira, 135. Loja 1, Avenida Getúlio Vargas, 3667. Loja 2, Avenida João Naves de Ávila, 4795. RC Distribuidora de Pisos e Porcelanatos. Feirão todos os dias. Quer saber por que a AZM tem o que você procura para comprar o seu imóvel? Tem projetos pensados para cada estilo. Afinal, sua vida é única e a gente sabe que você merece algo que encaixe no seu jeito de ser. A AZM tem as melhores localizações, porque não basta ser bom, tem que fazer parte do seu dia a dia, fazendo de tudo para fazer mais que bons negócios. Tem obras a todo vapor em toda a cidade e centenas de famílias alegres porque moram no melhor imóvel, o seu. Aí, ó, carne top em conta assim, só no Vizinho. Alcatra 1 kg, 24,98. Filezinho super frango 1 kg, 7,99. Contra filé 1 kg, 25,89. Supermax, há 20 anos, seu melhor vizinho. Economia pertinho de você. A Nacional Piso Distribuidora vai resolver seu problema. Pode trazer aqui qualquer orçamento da concorrência que vamos cobrir na hora. Aqui não tem lero-lero não. Aqui é a garantia do melhor negócio. Pisos, porcelanatos, revestimentos, só vem. Preço alto é lá fora. Aqui não. Nacional Piso Distribuidora, Floriano Peixoto 4212 e João Naves de Ávila 4535. Jornal Band Cidade. Oferecimento Nacional Piso Distribuidora, Floriano Peixoto 4212 e João Naves de Ávila 4535. AZM Construtora, a marca do melhor imóvel, o seu. Farmácia de Manipulação Exata, 15 anos trabalhando para o seu bem-estar. Hoje lá em Uberaba, a vacinação contra a gripe. Mais uma vez, as filas foram enormes nos postos de saúde. Nas unidades, as doses já acabaram, só que os idosos acamados ainda vão ser imunizados com essa remessa.
Os idosos que perderam as primeiras doses levantaram mais cedo para conseguirem se vacinar. As 2 primeiras vezes nós tentamos, não conseguimos. Eu cheguei aqui 7h30, mas finalmente consegui. Eu vacino todo ano, eu tomo essa vacina, né? A terceira remessa de vacinas contra a gripe H1N1 foi de 11 mil doses, que foram distribuídas no município. Nós temos que dividir em lotes, porque nós temos os trabalhadores da saúde que estão nos hospitais na linha de frente. Tiramos para as vacinações que estão fazendo dos acamados, dos agendados, dos asilos. Tiramos dos 4 drives que nós estamos agora e distribuímos o restante para todas as unidades da cidade. Infelizmente, a gente não consegue vacinar todos porque as vacinas estão enviando em lotes fracionados, né? Porém, o Ministério já garantiu que o grupo prioritário, a vacina é própria para eles, vai vir. Até agora, cerca de 34 mil pessoas foram vacinadas em Uberaba e quem perdeu a vacina vai ter que aguardar por mais uns dias. A vacinação dos acamados, daquelas pessoas que fizeram agendamento, a gente vai estar vacinando até esgotar esse lote que veio. Aí estaremos aguardando um novo lote para a gente fazer novamente essa separação. Bom, a previsão é que mais doses cheguem à Secretaria Regional de Saúde na semana que vem. Ter paciência e idosos fiquem em casa, façam cadastro. Aqui em Uberlândia também mais doses devem chegar a partir da semana que vem. Bom, voltando a falar sobre o novo coronavírus, a gente viu agora há pouco aqui no Band Cidade que está tendo um monte de restrição em velórios e sepultamentos aqui em Uberlândia. Na outra ponta da vida, incluindo aí os bebês e as gestantes, os estudos não são muito claros quanto aos efeitos da Covid-19. Mas todo cuidado é pouco. As grávidas geralmente já são mais propensas a terem imunidade baixa. Por isso, a Poliana toma todos os cuidados. Estou ficando de quarentena, ficando em casa, saindo só devidamente para ir às consultas, exames clínicos, né, que é necessário fazer o acompanhamento. Principalmente na gestante não tem muitos estudos ainda. Não tem nada comprovado que passe nem pela placenta e nem pela amamentação. Então, assim, deixa um pouco mais tranquila. Por isso, alguns hospitais tomaram medidas específicas. Esse aqui, por exemplo, redobrou os cuidados com a higienização. Além disso, as mães vêm direto para a maternidade, para evitar a circulação nos outros ambientes do hospital. Da mesma forma, com os enfermeiros que vão participar do parto. Eles ficam só nessa área. Se a mulher está com coronavírus, o cordãozinho vai ser já laqueado imediatamente e o bebê vai ser levado ao banho logo após o nascimento. A ginecologista explica que mesmo se a mãe for diagnosticada com Covid-19, ela poderá amamentar. Tem que seguir as orientações de uso de máscara, higienização de mão, habitualmente um capote, uma vestimenta adequada para esse período. Mas a amamentação não é contraindicada. A orientação de distanciamento social vale também para os recém-nascidos. Então, família, nada de visitas para a mamãe nem para o bebê. Embora seja um momento muito lindo, todo mundo quer participar, vai aumentar o risco para esse bebê e para essa mãe. Então, aguarde um pouquinho, né? Segura a expectativa. Falando de esporte, a URT rescindiu o contrato de todos os seus atletas e da comissão técnica que estava em Patos de Minas. O clube optou por essa saída por conta das dificuldades financeiras causadas pela paralisação do Campeonato Mineiro, que vai pelo menos até o dia 30 de abril. Só jogadores mais jovens vão ficar no elenco como alternativa para o time caso o estadual volte a ser disputado. Já o Uberlândia Sport apenas suspendeu os contratos de seus atletas e também da comissão técnica e eles vão ser retomados caso o Mineiro volte a ser disputado. Os efeitos do coronavírus nos compromissos financeiros, começando pela moradia, são pesados. Quem tem prestação da casa própria ou mora de aluguel vai ter que renegociar. Adalberto está no terceiro dos 30 anos de financiamento de um imóvel pela Caixa Econômica Federal. O governo aprovou mudanças para facilitar os compromissos de mutuários como ele. O benefício, chamado de pausa emergencial, chegou na mão do engenheiro agrônomo no momento de incerteza sobre os rendimentos no trabalho. Para ter um fôlego, né? Que aí a gente joga essa Finame para frente, que a gente vai ter um alívio no bolso nesses próximos 2 meses. Mas para ter acesso à pausa emergencial, o Adalberto contou com a pontualidade nas prestações. O benefício não aprova a pausa para quem está inadimplente por mais de 2 meses. Até uma vencida eu vi que pode ser feito. Aí ele, em vez de pausar 2 parcelas, ele parcela 1.
e tem a que você está devendo, você tem que pagar ela. As relações locatícias ainda dependem de projetos de leis aprovados pelo Congresso para solucionar impasses entre locador, locatário e imobiliária. Não há tempo para mais nada no Band Cidade de hoje. Essa reportagem você confere completa amanhã no Bora Minas, às 7 horas, e ao 12h30 no Minas Urgente. E de papo no Band Cidade de hoje é hora do Jornal da Band. Fiquem bem. Até amanhã.